Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fábio Peçanha e vim ter mais uma conversa sobre poesia com vocês. Eu não sei se vocês viram, espero que sim, mas saiu na coluna Palavra Alucinógeno, que eu assino na revista Vício Velho, um texto meu a partir de um poema do Drummond, né? E o texto se chama Drummond Manda Real, a poesia que não é. Então, como eu já tenho feito, né? Comecei a fazer de um tempinho para cá, eu vou fazer a leitura do poema e depois eu vou fazer uma interpretação dele, que mais uma vez eu repito, é apenas um caminho, uma possibilidade de leitura, e no meu caso eu gosto de catar ou me deixar levar pelas questões que o poema desencadeia, né? Desencadeia segundo a minha leitura, evidentemente. Então é um foco, uma atenção muito mais nas imagens, né? Nas questões poético-filosóficas que o poema levanta. Então, enfim, é um caminho dentre muitos, né? E o poema é o poema Conclusão, que está nesse livrinho meu aqui que já está bem velho. Vocês estão vendo que a capa está até saindo, né? Tá rasgando, tá descolando, olha só. Esse livro é muito velho, tá comigo há muito tempo. Mas então, vamos lá. Eu vou ler o poema e depois a gente parte para a interpretação. Eu não sei, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas vamos ver o que acontece. Conclusão. Os impactos de amor não são poesia. Tentaram ser. A aspiração noturna. A memória infantil e o outono pobre vazam no verso de nossa urna diurna. Que é a poesia, o belo? Não é poesia, e o que não é poesia não tem fala. Nem o mistério em si, nem velhos nomes. Poesia são coxa, fúria, cabala. Então desanimamos. Adeus tudo. A mala pronta, o corpo desprendido, resta a alegria de estar só e mudo. De que se formam nossos poemas? Onde? Que sonho envenenado lhes responde, se o poeta é um ressentido e o mais são nuvens. Então, esse é o poema, né? E é um poema que me lembra muito o outro poema do Drummond, mas a gente vai chegar lá, né? Que é a procura da poesia, quase que me esqueço. E então vamos nessa, né? O poema se chama, né, tem um título de conclusão, o que já é bem interessante porque ele não conclui nada, né? Então a gente já parte por um certo paradoxo, uma certa ironia que o título já traz, né? Então, conclusão. E aí o primeiro verso para combinar com o título, enfim, para dialogar, né? Diz lá: os impactos de amor não são poesia. Então ele começa o primeiro verso com uma afirmação, bem respeitando até o título, né? Os impactos de amor não são poesia. Só que ele não pontua, né? Ele continua no segundo verso e mais, né? Ele continua com parênteses. Deixa eu mostrar para vocês a cara do poema, né? Aqui. Então, olha só. O segundo verso tem um parêntese. O segundo verso está dentro de um parênteses, então ele é uma observação, né? Um diálogo interno dentro do poema, o que é bem interessante porque isso já quebra um pouco a ideia da conclusão, né? Então vamos lá, os impactos de amor não são poesia. Pá. Tentaram ser a inspiração noturna e como vocês devem ter observado, tem dois pontos, né? Tentaram ser dois pontos. A aspiração noturna. Os dois pontos, para mim, sempre tiveram uma ideia muito de suspensão, né? Você diz um enunciado, dois pontos. É como se suspendesse aquela frase, criasse uma expectativa para o que virá depois, né? Que não necessariamente é uma conclusão da frase anterior, né? Nesse caso, parece até uma conclusão, mas o poema ele é todo regido por essa ideia irônica, né, de algo que seria uma conclusão, mas que na verdade não conclui nada, né? E como eu falei, né, os dois primeiros versos, eles entre si, eles se opõem de certa forma, né?
não sei se oposição na verdade é a palavra, mas eles, hum, eles entram de certa forma um no outro, cria certa oposição, mas ao mesmo tempo há uma continuidade, né? Ele abre a precedência para a gente, leitor, perceber que, peraí, não há conclusão alguma na ideia de poesia, né? Então, de novo, os impactos de amor são poesia, entre parênteses, tentaram ser, dois pontos, a aspiração noturna. E aí a gente vai para as imagens, né? Essa ideia da aspiração noturna, a aspiração, um desejo, e que acontece à noite. O noturno não é à toa, né? Então, a própria imagem desse noturno já traz essa ambiência de algo que é inconclusivo, né? A ideia da noite como misteriosa, e por essa ideia de mistério, evidentemente, a ideia da conclusão, ela se esvai, né? E como eu falei, isso me lembra o outro poema clássico do Drummond, que é A Procura da Poesia. Eu não vou ler todo aqui, mas eu acho que é bem legal a gente prestar atenção em alguns versos, que ele já começa A Procura da Poesia, né, dizendo assim: não faça versos sobre acontecimentos. Aí depois ele diz: não faças poesia com o corpo. Mais embaixo, em outro verso: o que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Depois, mais embaixo: a poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. E assim, eu vou ler aqui mais um trecho, que é uma estrofe inteira, que eu acho ela fenomenal, que é o seguinte: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sóis e mudos, em estado de dicionário, convive com teus poemas. Antes de escrevê-los, tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Então, voltando ao nosso poema, né? Ficou, acho que deu para perceber, né, que é a mesma ideia ou se não a mesma, mas uma ideia bem aproximada, né, com essa tentativa de se dizer algo que é indizível. Então, a tentativa de concluir o que seja poesia, na verdade, é algo super inconcluso, e que a própria tentativa de se fazer, ela se esvai por ela mesma, né? Então, criam-se esses terrenos, né, opositivos, que na verdade seriam, como eu prefiro pensar que seriam desdobrantes. Eu não gosto de pensar numa ideia opositiva dentro da poesia, que eu acho que é um pensamento muito linear, né, de essa coisa dicotômica. Eu gosto de pensar mais na tensão entre as partes, e que essa tensão provoca algumas fagulhas que nos levam para outros lugares, e que o poema, eu acho que fica muito mais nessas fagulhas tensionais, né? Mas voltando ao poema, então ele continua, né? Voltando, né, para não ficar tão perdido: os impactos de amor não são poesia, tentaram ser aspiração noturna. A memória infantil e o outono pobre vazam no verso de nossa urna diurna. Então, é uma retomada, não é? É uma evocação da memória infantil e o outono pobre como lugares que vazam no verso de nossa urna diurna. Então, eu acho que a urna diurna, a memória infantil e o outono pobre, é lógico que a gente não tem aqui que dizer o que é cada coisa, principalmente a urna diurna. Mais importante do que a gente dizer o que é isso, o que é essa urna, é a gente prestar atenção na imagem que elas evocam, né? Na proposição misteriosa de imagens que estão dentro de um poema que se chama Conclusão. E se a gente lembrar do que lemos anterior, né, do outro poema, do Drummond, né, que ele diz: não faças poesia com o corpo, ou seja, elide sujeito e objeto, e principalmente, né, penetra surdamente no reino das palavras. Ou seja, a poesia tem a ver com linguagem, tem a ver com palavra. O que me lembra também Manuel de Barros,
quando no documentário Só 10% é Mentira, né, do Pedro César, ele tem um trecho que ele diz que falam dele como poeta do Pantanal, como poeta ecológico e que, assim, é claro, ele perpassa por essas questões, mas ele é um poeta da linguagem. Isso ele diz lá, ele é um poeta da linguagem. A questão do Manuel de Barros é a linguagem. E aqui esses poemas do Drummond trazem essa mesma dimensão, é a questão da linguagem. Por sua vez, a linguagem se desdobrando em palavra. Então penetra surdamente no reino das palavras, elas estão lá, né? Os poemas estão lá. Então, passamos então para a segunda estrofe que diz: que é poesia, o belo não é poesia, e o que não é poesia não tem fala. Curiosamente, a gente acabou de falar de linguagem, né? Que não é à toa, e ele acaba de, né, o poema acaba de reafirmar essa ideia da linguagem, né? O que é a poesia, o belo? Ele coloca isso como pergunta. E logo em seguida, no mesmo verso, ele diz: não é poesia. E é legal que há um corte aqui, né? Não é poesia, corta e vai para o segundo verso. O que, embora... eu não sei se eu posso chamar aqui bem de Enjambeman, que é poesia, o belo não é poesia. E o que não é poesia não tem fala. De certa forma, a ideia se conclui no verso anterior, no verso seguinte, não é? Não é poesia. Porque parece que é uma resposta, né? Que é poesia o belo, e logo em seguida não é poesia, mas tem uma vírgula, e logo no verso seguinte diz: e o que não é poesia não tem fala, que é mais um verso conclusivo, né? E mais uma dessas conclusões que você fica meio assim, peraí, mas é isso aí mesmo, né? Mas é muito categórico isso, né? E o que não é poesia não tem fala. Qualquer coisa que não seja poesia não tem a fala. Então, a poesia está completamente ligada no âmbito da linguagem, né? Porque só o poema fala. E aí ele continua o poema. Nem o mistério em si, nem velhos nomes. Poesia são coxa, fúria, cabala. O que é bem interessante também, porque a gente começou falando de mistério, né? E aqui ele retoma essa ideia e diz que nem o mistério em si, nem velhos nomes, ou seja, saímos dessa esfera de um poema com um conceito arrojado, né, daquilo que seja um poema, daquilo que seria a poesia, não é? E aí ele traz para algo muito cotidiano, muito próximo da gente, do poema que é feito a partir das coisas que nos rodeiam, né, das coisas que são, como diria o Manuel de Barros, ínfimas, não é? Bom, eu falo sempre do Manuel de Barros porque eu já devo ter mencionado em algum momento que é o grande poeta para mim, foi o poeta que eu estudei no meu doutorado, junto com Leminski. Então Manuel de Barros e Leminski para mim são grandes referências, são os poetas a quem sempre volto. Mas enfim, retomando o poema, ele diz: poesia são coxa, fúria e cabala. E note, né? Poesia, não poema. Poesia são coxa, fúria e cabala. E aí a poesia, como vocês sabem, né? Diferente do poema, a poesia tem a ver com essa movimentação, né? Da criação, daquilo que é mais largo, daquilo que possibilita o poema acontecer, já que o poema é algo material, né? É a coisa escrita, quando a gente materializa aquilo que a poesia concede, né? E aí ele coloca a poesia nesse lugar das coisas materiais, o que é super interessante. Então, poesia são coxa, fúria, cabala. E coxa, né, uma palavra, se a gente fosse pensar, mas que coisa estranha, uma palavra para estar num poema, né, e que não tem a ver, né, estranheza, porque não existe palavra estranha num poema, só que depois da coxa vem fúria, que não é bem uma coisa material, embora a fúria seja algo, nossa, densamente concreto, né? Porque a gente, eu acho que não precisa mais dessa ideia do abstrato, do concreto, como oposição daquilo que a gente pode agarrar, daquilo que a gente não pega, né? Mais do que esclarecido, que concreto é aquilo que cresce junto, que cresce com, e fúria é algo que a gente sente, então é algo logicamente bem concreto, né? Mas, dentro desse contexto, né, a gente tem uma dimensão assim desse material por imaterial, né? Coxa, fúria, cabala. Que cabala também se remete ao mistério da palavra, né, da linguagem.
E aí, continuando. Então desanimamos, adeus tudo, sabe? Toda a ideia formada sobre um sentido próprio do que seja a poesia se esvai. E ele continua na imagem da despedida. A mala pronta, o corpo desprendido, resta a alegria de estar só e mudo. E mais uma vez, há uma referência à linguagem, né? Porque quando a gente pensa em silêncio, a gente, eu acho que para mim, pelo menos, é uma imagem muito clara. Pensar em silêncio é pensar também em linguagem, é pensar no silenciamento da palavra, que ela, ao calar, ela chega ao seu ponto máximo, né? Ou melhor, a linguagem no estado mais potente é o silêncio, porque é onde existe toda a possibilidade da língua acontecer, né? De uma palavra surgir. Então a palavra sai de um silêncio e volta para o silêncio, né? Então isso é muito interessante, porque ele traz essa ideia de uma partida, de uma viagem, daquilo que se desprende, né? E voltando aqui, a mala pronta, o corpo desprendido, resta a alegria de estar só e mudo, resta a alegria de estar só. Me parece uma tomada de consciência, sabe? Você sai de um lugar comum, de uma ideia rasteira sobre o sentido do poema, sobre a ideia de se fazer poesia, e aí a gente se dá conta de que não tem nada concluído. O que basta é a procura, ou melhor, o que basta não, o que precisa ser feita é essa procura pelo silêncio, pelo reino das palavras, né? E dar-se conta disso é se ver só e mudo, em silêncio, potente para se dizer qualquer palavra, né? E aí a última estrofe. De que se formam os nossos poemas? Onde? Que sonho envenenado lhes responde se o poeta é um ressentido e o mais são nuvens. Olha só que coisa incrível. O título do poema se chama Conclusão. O primeiro verso é um verso certeiro, né? É um verso cheio de razão. Os impactos de amor não são poesia. E a última estrofe do poema, toda ela é terminada em pergunta, em questões, né? De que se formam nossos poemas? Então, aquilo que disse lá em cima, os impactos de amor não são poesia, isso tudo é densificado, ele vai alargando essa ideia, o poema vai alargando essa ideia, né, do que é feito o próprio poema, o que é isso a poesia no poema, e aqui ele chega nesse lugar mais amplo possível, que é perguntar pela própria ideia de poesia, pelo próprio fazer do poema, né? De que se formam nossos poemas, onde? E ele coloca também para uma dimensão de lugar, não só de materialidade, mas de lugar, que de novo me remete para o poema Procura da Poesia, né? Penetra surdamente no reino das palavras, essa ideia de um lugar, né? De um lugar silencioso, o reino das palavras como esse lugar da linguagem, do silêncio, né? Pois lá estão os poemas que esperam ser escritos. E aí a gente volta aqui para a conclusão, não para a conclusão, mas pro conclusão, de que se formam nossos poemas, onde? Que sonho envenenado lhes responde, se o poeta é um ressentido e o mais são nuvens, aí, além da dimensão da poesia e do poema, aí entra a ideia também do poeta, né, que está no meio disso tudo. Afinal de contas, a gente pode pensar no poeta como um canal, como esse lugar onde, tomado pela poesia, o poema acontece. Então há um círculo aqui, um circuito onde um se alimenta do outro, né? Então é o poema que se alimenta do poeta, que se alimenta da poesia, que se alimenta da linguagem e assim vai, sabe? O poeta da linguagem. Então, uma dimensão não é possível sem a outra. Por isso que não podemos pensar nessa ideia dicotômica. Não podemos pensar num poema como algo que se opõe, né, como essa linearidade de algo que se choca. O choque acontece, né, mas não para que hajam lugares extremos, mas sim para que esses lugares eles
eles pressionem, eles se pressionem a si próprios e dessa pressão, dessa tensão, a gente consiga sair, né? A gente consiga ter essas fagulhas e por essas fagulhas, dentro dessa imagem seriam a criação. Né? Isso é uma imagem que eu gosto de pensar, claro, né? Então, se o poeta, de novo, né? Que sonho envenenado, lhes responde, se o poeta é um ressentido e o mais são nuvens, ou seja, o poeta é um ressentido, ele está sempre nesse lugar de falta, né? Não está satisfeito nunca, porque, lógico, somos um lugar, o poeta eu já abro para a ideia de humano, né? Somos um lugar de falha, de falta. Nunca estamos completos, assim como um poema nunca está completo. Se a gente até pensar no humano como uma ideia de poema, eu acho que é uma imagem interessante porque é algo que está sempre a se completar e que nunca vai se completar, a não ser quando morre, porque é quando ele alcança seu silêncio maior, né? Então, e o mais são nuvens, mais uma ideia, né? A nuvem como essa ideia de algo que você vê, tá ali, né? Tá no céu, tá concreto, mas você não agarra, né? Então é interessante porque é uma ideia que, embora seja materializada em algo visível, não há essa materialidade tátil de fato, né? É o que a gente experiencia, né? Que a gente percebe e vê como um poema e como a poesia acontece na gente. Bom, então eu já imaginava que o vídeo ia ficar mais longo porque o poema é maior, mas é isso, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, escrevam, mandem sugestões, eu acho que também é interessante. E é isso, a cada vez que sair um texto meu na palavra alucinógeno, eu vou tentar manter esse ritmo de sair o texto e depois eu fazer o vídeo onde faço essa interpretação mais cuidadosa. Porque eu ressalto, né? O texto na palavra alucinógeno não é uma interpretação do poema, ou melhor, é uma interpretação, mas é mais um diálogo. É um texto meu a partir do poema. E a ideia é essa, é a partir de. É um diálogo onde eu me alimento do poema. E a gente vai criando um lugar, vai chegando num espaço que só vai acontecer quando o texto for escrito. Então é isso, gente. Valeu. Até mais. Até a próxima.